Olá, eu gostaria de reservar alguns instantes para compartilharmos um pouco da palavra. Assim nos diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, do verso 16 até o verso de número 24. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vivemos hoje num mundo de um verdadeiro baile de máscaras. O que eu quero dizer por isso? Que estamos num mundo onde práticas e filosofias com um determinado posicionamento, com um determinado objetivo, simulam e fingem ser exatamente outra coisa. Por exemplo, hoje em dia, incredulidade ou falta de fé é sinônimo de conhecimento, é sinônimo de sabedoria, é sinônimo de ciência para muitos. Ou para muitos também a religiosidade, misticismo, paganismo de forma geral, como que eu posso dizer, aquele evangelho supersticioso, místico, que acredita em água espiritual, em objetos, em objetos que podem deter algum benefício espiritual e tudo mais. São coisas que se passam por fé verdadeira, que se passam por caminho certo, sabe, a se seguir e a exercer uma vida cristã e piedosa. O que eu quero dizer com isso é que hoje em dia existem inúmeros caminhos apontados pelo homem dentro e fora da igreja, mas todos eles se afirmam ser os caminhos corretos. Todos eles afirmam como os caminhos próprios que podem levar para Deus ou que podem levar para a verdadeira redenção do ser humano, que pode verdadeiramente elevar o homem de alguma forma. São filosofias e práticas que fingem ser exatamente aquilo que não o são de fato. E eu falo isso porque esse é um dilema enfrentado pela igreja na região da Galácia, né? Eles acabaram de sofrer ali um assédio de uma filosofia mundana, de uma filosofia equivocada, de que as práticas da lei, que na verdade já tinham sido superadas e completas em Jesus Cristo, era o que verdadeiramente poderia trazer a redenção. Ou seja, a filosofia era, eu observe a lei e você vai obter a redenção. Mas o que isso é de fato? É escravidão. Uma prática que se vende como liberdade, uma prática que se vende como salvação de fato, na verdade era uma prática que conduzia à escravidão e na verdade a um afastamento de Deus. Era esse o problema que os Gálatas enfrentavam, e eles estavam sendo persuadidos por essa filosofia, até que Paulo os exorta de forma bem áspera, até para não caírem nessa conversa, não se darem por essa filosofia, e ele então detalha o grande abismo que há entre você pensar na redenção como algo meritório, como algo que você faz por merecer, uma prática, um corte na carne que você faz
para obter, e a diferença que é quando você vê a salvação como algo que recebe por aquilo que você crê, por aquilo que você recebe gratuitamente de Deus, sem que você não mereça. Ele distingue muito bem entre esses dois caminhos de salvação, sendo que na verdade apenas um é verdadeiro e o outro é uma farsa, o outro é um auto-engano. E então, nessa porção que nós lemos agora, já quase encerrando o capítulo 5, quase no final da carta, Paulo, então ele vai asseverar de uma vez por todas as gritantes diferenças entre você conduzir a sua vida, falando para a igreja naquela época, né, para que aquela igreja conduzir o seu pensamento e conduta de ética baseado na carne, baseado nas suas próprias vontades, nos seus próprios conceitos de autojustificação, mas que na verdade são auto-enganosos, e a diferença de ser guiado pelo Espírito. É traçada a diferença espírito versus carne. Carne aqui, então podemos falar, é a natureza pecaminosa, é todo desejo que brota, que na verdade afasta do entendimento correto e afasta daquilo que Deus de fato determinou e propôs para a sua igreja. Então, isso fica claro logo nos primeiros pontos. Andem no Espírito, não satisfaçam a vontade da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Estamos diante de uma batalha que ou você está em um lado do campo ou você está no outro, ou você está batalhando em favor da sua carne, em favor daquilo que você acha certo para si, dos seus conceitos de justificação, assim como para os Gálatas pareceu muito razoável a observância da circuncisão e de outros ritos judaicos como certos. Para eles pareceu de fato um caminho que levava para Deus, mas sem que se dessem conta disso, eles estavam batalhando contra o Espírito. Sem que se dessem conta disso, ao quererem se escravizarem novamente com a lei, eles estavam fazendo oposição a tudo aquilo que o Espírito de Deus ministra no coração do redimido, ministra no coração daqueles que verdadeiramente foram alcançados por ele. E então, tenha isso em mente. Nunca que as vontades oriundas da nossa natureza pecaminosa, ou podemos também dizer, as nossas vontades naturais, vão colaborar para com as vontades do Espírito. Estamos lidando com inimigos aqui. Estamos lidando com duas naturezas. Então, na verdade, para ser mais correto, né, estamos lidando aqui com duas inclinações morais, né? Uma que te leva para a destruição e outra que é a proposta por Deus que nos conduz à salvação. Então, lembre-se sempre disso. Não espere que voluntariamente você vai nascer um desejo no seu coração justo e bom e amável, e que seguindo o desejo do seu coração você vai chegar até Deus. Não vai. Não é a voz do seu coração que vai te levar para Deus. Pelo contrário, a voz do nosso coração nos afasta de Deus. O que nos leva para perto de Deus é a voz do Espírito. O que nos leva para perto de Deus é viver uma vida de obediência, de arrependimento e aos pés de Deus. É isso que nos leva, que nos aproxima e nos dá verdadeiramente a liberdade, que nos dá de fato a vida, ao contrário daquilo que a carne produz. E agora, Paulo vai comparar o que uma vida conduzida pela carne, mas tem em mente isso, alguém que vive pela carne está pensando fazer o certo. Alguém que vive pela lei está pensando fazer o correto, né? Na sua ilusão, pensa ser de fato o caminho que o aproxima de Deus, mas na verdade o que produz uma vida orientada pela carne? Ora,
As obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino do céu. Ou seja, uma vida guiada pela vontade própria, guiada pela carne, guiada pelo desejo natural e pelo senso de autojustiça, guiada pela meritocracia, vamos pôr assim, ela nos leva para toda sorte de pecados horrendos e detestáveis. E considerando Paulo falando isso para um público com uma forte base judia ali no meio deles, né, porque afinal foram judeus que infiltraram a filosofia da circuncisão como meio de redenção na igreja da Galácia, pensa bem, para eles era claro que a impureza sexual, né, a lascívia, a prostituição, por exemplo, eram pecados horríveis, detestáveis, que de fato eram desprezados por Deus, e eles sabiam que essas coisas não herdariam o reino dos céus, mas eles não se davam conta que, anunciando aquelas mentiras, né, causando facções, causando divisões no meio do povo de Deus, eles eram tão rejeitáveis, né, eles eram tão desprezíveis diante de Deus quanto também os que se dão à imoralidade sexual. Porque ambos, tanto a imoralidade sexual quanto as divisões, as facções, elas têm a mesma raiz pecaminosa. E tendo a mesma raiz, elas levam para o mesmo resultado, para o mesmo fracasso. Então isso que eu queria abordar com vocês é que tudo que provém da nossa vontade natural, da nossa vontade humana comum, é pecado. Tudo aquilo que nós produzimos é mal. Se nós damos ouvidos àquilo que nós achamos certo, se nós queremos ser sábios aos nossos próprios olhos, então certamente já estamos perdidos. Não existe sabedoria real em nós mesmos. Nós não podemos esquecer, nós estamos corrompidos. Nós fomos corrompidos desde o jardim. E por causa disso, nosso coração se tornou o nosso pior adversário. Se nós colocamos a nossa fé e confiança naquilo que nós entendemos e acharmos correto, nós estamos perdidos. De forma nenhuma herdaremos o reino dos céus. Nenhum judeu, nenhum gentio que confiasse no seu próprio coração, na sua própria carne, entraria no reino dos céus. Era o que Paulo estava deixando claro ali. Em contrapartida, se não é a vontade própria que deve imperar, então a quem então devemos dar ouvidos? Segue-se para um texto bem conhecido, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, essas coisas, né, elas não estão, não são como a lei que escravizam, não são como a lei que na verdade só salientavam a culpa do povo, mas são virtudes celestiais, são virtudes tais quais existem primeiramente em Deus, para então nós imitarmos o seu santo padrão. E essas virtudes nos são comunicadas tão somente pelo Espírito. É no Espírito que nós aprendemos e podemos viver o amor, a se importar de fato uns com os outros. É no Espírito, e tão somente no Espírito, que exercemos a longanimidade, que temos a paciência real para tratarmos uns com os outros, para lidarmos com as afrontas. É no Espírito que nós somos atacados pelo mal, que somos assediados pelas mazelas dos outros e não retribuímos na mesma maldade, na mesma intensidade com que somos atingidos, mas somos fortalecidos a perseverarmos no Senhor, a perseverarmos em Deus. Então, ao contrário das nossas vontades carnais, que se damos vazões para elas, o resultado é o pecado e, consequentemente,
à destruição se nós damos ouvidos para o Espírito. Então tenha certeza que nós viveremos de forma justa e piedosa de forma correta aos olhos de Deus. Nós precisamos ouvir o Espírito, precisamos atentar para aquilo que o Espírito ministra em nossas vidas. E note bem, é sempre bom lembrar que todas essas virtudes não são várias, né? Não é algo assim, existem crentes pacíficos, existem crentes longânimos, existem crentes com um bom domínio próprio. Não, ela é um fruto, ou seja, alguém que recebeu o Espírito Santo de Deus detém todas essas características. São partes que compõem um todo, que compõem todo. Não existe um crente que, como que eu posso dizer, com uma boa mansidão, mas que não consegue ter paz com os outros. Não existe um crente com domínio próprio, mas que não consegue se alegrar no Senhor. Todas essas virtudes nos são comunicadas pelo Espírito, e é nela que nós temos que perseverar, nessas virtudes que nós temos que buscar diariamente em humildade perante Deus. A ela sim nos submetemos, não aos rudimentos da lei, não aos rudimentos do nosso próprio entendimento, mas sim aquilo que nos é comunicado verdadeiramente pelo Santo Espírito de Deus. Somente assim vamos nos aproximar do trono de graça do Senhor. E para finalizar, com chave de ouro, no versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus mortificam sua carne todos os dias. Nós todos os dias vamos lutar contra os nossos desejos, nós vamos militar contra aquilo que nós sentimos, para não dar vazão para isso, mas para que o Espírito seja realmente triunfante em nossas vidas. Todos os nossos pecados já foram crucificados na cruz de Cristo. Nele obtivemos vitória, nele obtivemos liberdade, e esse decreto jamais poderá ser revogado. Por isso, que a gente não queira se escravizar de novo, que a gente não queira voltar para as antigas práticas, como se dependêssemos das obras da carne, como se dependêssemos das obras da lei, das quais já não podem, nunca tiveram como objetivo nos trazer a redenção. A única redenção que nós temos é em Cristo Jesus. O único estilo de vida que nós temos é no Espírito de Deus. Então, ciente dessas verdades, que o Santo Espírito nos conduza e nos dê o entendimento da sua palavra. E é no nome santo de Jesus que eu os despeço na graça e na paz. Deus os abençoe.